Todo o conhecimento do maior evento de investimentos do mundo, agora há um link de você. Expert XP 2020, de 14 a 18 de julho. Inscreva-se em expertxp.com.br. A minha vida está inteira planejada para estar aqui. É aluguel assinado, enfim, a gente paga a universidade normal, independente de ser presencialmente ou não. Isso é um custo super alto, enfim. Tudo da minha vida, até plano de saúde, está aqui hoje. E ter que retomar um retorno para o Brasil inesperado e antes da hora seria assim, extremamente custoso financeiramente, mas eu acho que muito mais que isso. A Bárbara Decknop, que você acaba de ouvir, abriu mão da sociedade em um importante escritório de advocacia no Brasil em nome da formação em uma das mais respeitadas escolas de negócios dos Estados Unidos. Ela está com tudo pronto para o próximo ano letivo do mestrado na Northwestern University, mas tudo pode mudar para pior se o coronavírus prejudicar a retomada das aulas presenciais no estado de Illinois. Se houver esse retrocesso, por outro lado, aí sim eu fico numa situação de bastante imprevisibilidade, que provavelmente a universidade não vai poder retomar as aulas presenciais, ainda que parcialmente presenciais, e aí fico sujeita, assim como todos os outros alunos internacionais, a ter que deixar os Estados Unidos. Seu futuro ficou incerto por causa de uma decisão do presidente Donald Trump, anunciada na última segunda-feira, que afeta diretamente estrangeiros com o perfil dela. O governo americano anunciou hoje que não vai mais permitir que estudantes estrangeiros permaneçam no país se o curso em que estiverem matriculados oferecer exclusivamente aulas pela internet. A partir de setembro, quem tiver visto de estudante e estiver matriculado numa instituição que não ofereça aulas presenciais vai ter que mudar de escola ou deixar os Estados Unidos. O Brasil é o 9º país que mais envia estudantes para os Estados Unidos. Foram 16.059 alunos no ano letivo 2018-2019. Ao todo, de acordo com o Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado, quase 1.100.000 estudantes estrangeiros estavam matriculados em escolas americanas. Apenas da Índia, a segunda principal origem dos estrangeiros, só atrás da China, são 250.000. No caso dos brasileiros, a situação é ainda mais complicada, já que a entrada nos Estados Unidos está restrita por razões sanitárias e muitos estudantes voltaram para casa no período de isolamento social ou começam seus cursos no segundo semestre. Como ficam esses alunos a partir de agora? Por qual razão o presidente americano está criando barreiras adicionais a alunos estrangeiros? Quais são as alternativas que os brasileiros têm buscado para superar esses obstáculos? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o presidente da Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior, Rafael Monteforte, e com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Guga Chakra, nos detalhes, o que foi essa medida, por qual razão o presidente Donald Trump tomou uma medida que acaba restringindo a presença de estudantes de outros países nos Estados Unidos? Olha, a restrição é a seguinte, Roberto. O governo americano determinou agora que as pessoas que tenham visto de estudante só podem permanecer nos Estados Unidos ou ingressar nos Estados Unidos com visto de estudante caso tenham aulas presenciais, quer dizer, caso elas tenham aula fisicamente, em pessoa, com o professor numa sala de aula. Caso contrário, essas pessoas não podem ficar nos Estados Unidos. Quem está fora não pode entrar, quem precisa do visto não pode tirar. E, mais grave, quem está aqui com visto de estudante, morando aqui nos Estados Unidos, já que acabou não indo passar as férias aqui no seu próprio país, optou por ficar nos Estados Unidos, tem que ir embora do país. Isso é grave, porque grande parte das universidades já anunciou que pretendem fazer aulas online nesse semestre por causa da pandemia da Covid-19. Portanto, essas pessoas não terão como permanecer nos Estados Unidos legalmente, porque não se encaixam
dentro das determinações da imigração americana que foram elaboradas pelo governo do Trump. Então, se você tem um visto de estudante aqui nos Estados Unidos, se é um aluno, por exemplo, do MIT, que é uma universidade excelente, e o MIT só vai conceder aulas online, você está aqui nos Estados Unidos, faça a sua mala e vá embora. Essa é a determinação do governo Trump. Se você é um aluno do MIT que por um acaso esteja no exterior, um brasileiro que faça ali física no MIT, você não pode voltar para Boston, Cambridge, né, que é onde fica o MIT. Você tem que ficar no seu próprio país. Quer dizer, está proibindo na prática que alunos estrangeiros com visto de estudante permaneçam nos Estados Unidos ou estejam nos Estados Unidos ao longo deste período da pandemia, quando a imensa maioria das universidades fará aulas online. Só para dar um exemplo, a Harvard só vai permitir que os alunos do primeiro ano, que eles chamam de freshman, vivam no campus agora nesse semestre, no próximo semestre, né, que é o que eles chamam de outono aqui nos Estados Unidos, os demais não podem ir. E mesmo esses que vão ao campus não terão aula presencial. Portanto, todos os alunos que estejam em Harvard, todos os alunos estrangeiros de Harvard não poderão estar nos Estados Unidos neste próximo semestre. Let's move on to some big news for Indian students. Yes, this comes as a huge setback to the Indian student community in the United States. Agora, Guga, dá para entender qual é a lógica por trás dessa decisão? Porque são alunos que pagam anuidades caríssimas, né? Na casa de 50, 60 mil dólares por ano. Outros países aceitam que os alunos voltem desde que cumpram ali uma quarentena, fiquem isolados por alguns dias. Qual é a lógica dessa decisão americana? Olha, não há lógica sanitária na decisão americana, isso não tem como usar este argumento, poderia ser usado para obrigar os estudantes, como você falou, a passarem por uma quarentena, que estejam mais ou menos nas mesmas regulamentações que outras pessoas, por exemplo, alguém que venha do Brasil tem que ficar 2 semanas de quarentena, ok, aplique isso para o estudante também. Aí há duas versões, uma segundo a qual o governo Trump estaria buscando pressionar as universidades a realizarem aulas presenciais. Seria uma forma de pressão americana, sabendo que as universidades dependem muito desses alunos estrangeiros. Isso pode até ser. A outra versão é que o governo Trump segue já há algum tempo numa linha muito contrária aos estrangeiros, em alguns pontos até mesmo xenófobo. A gente lembra que ele foi eleito com um discurso contra os imigrantes ilegais e contra imigrantes em geral da América Latina e do México, mais especificamente, dizendo que eles eram estupradores, criminosos. Depois ele começou a partir para cima, mais recentemente, dos imigrantes legais, restringindo novas emissões de green card para quem estiver no exterior, e agora batendo de frente com pessoas portadoras de vistos de trabalho de alta qualificação, como o H-1B e o visto L, expatriado, e a próxima etapa seria simplesmente bater de frente com os estudantes estrangeiros aqui nos Estados Unidos. Então, ou seria a versão para pressionar as universidades, ou simplesmente parte da política anti-estrangeiros ou xenófoba do Trump. Agora, Guga, essas universidades têm grande poder, né, de influência junto ao governo e junto à sociedade americana. Alguma chance delas conseguirem reverter essa decisão do governo? Olha, elas vão tentar, mas não será fácil. Primeiro porque a medida foi tomada, o Trump acho que seria difícil ele fazer uma concessão, mas elas talvez até consigam, assim, convencendo o presidente americano que não há como ter aulas presenciais, mas que os alunos que quiserem deveriam ter o direito de permanecer nos Estados Unidos, até para ter acesso à biblioteca e a outros pontos da estrutura de uma universidade americana, ou até porque não possam voltar para o país delas por uma série de circunstâncias. Então, existe essa possibilidade, mas a gente lembra que, no caso do visto de trabalho, que o Trump bateu de frente semanas atrás, proibindo a emissão de novos vistos de trabalho. O decreto suspende a emissão de vistos para centenas de milhares de estrangeiros
que vêm aos Estados Unidos já contratados para trabalhar em postos qualificados, em áreas como informática, engenharia e pesquisas médicas. Numa briga com empresas mais poderosas que as universidades, como Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, que são empresas que contratam muito talentos estrangeiros para esses cargos de alta qualificação, que são os que conseguem esses vistos de trabalho. É claro que o presidente Donald Trump não dá ponto sem nó, né? Qual é o impacto dessa decisão na campanha do Trump? Nessa decisão, acho que pode até ser prejudicial um pouco para o Trump, porque o estudante estrangeiro, eu fiz intercâmbio aqui quando eu tinha 17 anos, na Carolina do Sul, e depois eu também fiz mestrado em Nova York, já mais velho. E os americanos sempre gostaram de receber alunos estrangeiros. Eles acham importante o estudante estrangeiro. Isso mesmo, a pessoas que são mais contrárias à imigração em outras áreas, eles acham fundamental. Primeiro, eles gostam de passar a cultura americana para esses estudantes estrangeiros. Eles sabem da importância para os Estados Unidos de ajudar a educar pessoas de outros países. Eles gostam dessa convivência, porque eles não veem o estudante estrangeiro como alguém que vai roubar o emprego deles, e sim como alguém que está aqui para estudar, para acrescentar mais aos Estados Unidos, e que quis vir aos Estados Unidos. Também há uma noção muito grande que eles contribuem bastante para o ensino, para a sociedade americana. Então, não vejo muito como isso possa beneficiar o presidente Trump, a não ser com uma porção mais extremista da base dele, que realmente não gosta de ninguém que não seja americano. For Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. Mexe com a vitalidade financeira dessas instituições de ensino, né? O dinheiro desses estudantes faz circular muito dentro dessas universidades. Sim, muito, Roberto, porque o estudante estrangeiro, em sua maioria, tem de pagar o que eles chamam de full tuition, ou anuidade total. Eles pagam integralmente o valor, enquanto os estudantes americanos, às vezes, conseguem descontos. Claro, estudante estrangeiro que seja um grande atleta, às vezes ganha uma bolsa na área de esportes, mas o estudante americano, por exemplo, se você é residente na Califórnia, paga impostos na Califórnia, e você aceita em Berkeley, e você é americano, ou mesmo estrangeiro com residência permanente, você vai pagar mais ou menos 1/4, 1/5 do valor da anuidade que um estrangeiro vai pagar nessa universidade, já que Berkeley é uma universidade pública e, portanto, tem desconto para quem é residente daquele estado, mesmo vale para UCLA. Mas, no geral, o estudante estrangeiro paga integralmente a anuidade, muito dinheiro de muitos países, a maioria da China e da Índia, mas também muitos do próprio Brasil. Brasil que o número de estudantes brasileiros é muito volumoso, especialmente nas business schools, né, nas escolas onde as pessoas fazem MBAs. Muitas vezes o maior número de estudantes estrangeiros é composto por brasileiro em muitas universidades, e também no que eles chamam de LLM, que é o mestrado em Direito. Né? E mestrado em Direito, quase sempre o Brasil é o país que mais envia alunos. Já porque eles chamam para graduação, o Brasil fica atrás, bem atrás da China, da Índia, do próprio e de algumas outras nações. No doutorado também o Brasil fica para trás, mas o grosso do Brasil é para isso, é para os MBAs e para os LLMs. Guga Chakra, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigado, Guga. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado, Roberto. E obrigado aos ouvintes. Contem sempre comigo. Rafael Monteforte, presidente da Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior. Como é que a comunidade de alunos brasileiros que estudam nos Estados Unidos recebeu essa notícia? Está todo mundo preocupado agora, né? Todo mundo recebeu com um misto de surpresa e apreensão. Acho que mudou os planos da grande maioria dos estudantes brasileiros que estavam fora, e todo mundo está tentando entender ainda quais serão os agravamentos ou quais serão as consequências de qualquer decisão que for tomada, seja ficar no Brasil, seja tentar voltar para a faculdade.
Acredito que hoje muitas poucas pessoas têm total certeza de uma decisão, e se tomar uma decisão, tem total certeza que essa seja a decisão certa a ser tomada no momento. Bom, Rafael, a gente pode começar falando sobre o seu próprio caso, né? Você hoje cursa o 4º ano de Ciências Políticas e Econômicas numa universidade. Qual é o passo a passo? O que você está pensando sobre a sua situação? Perfeito. Então, estou indo para o meu último ano, né, nas graduações de Economia e Ciências Políticas, e a princípio eu voltaria para o campus, essa era a ideia. Passei um ano fora fazendo intercâmbio na França, tive que sair no meio do intercâmbio para voltar para o Brasil, e pretendia voltar para o campus presencialmente nesse meu último ano. Minha faculdade está adotando o modelo híbrido, né? Isto é, algumas aulas vão ser oferecidas presencialmente, outras oferecidas online. Então, eu posso também ficar no Brasil e fazer aulas online. Eu, pelo menos, poderia até ontem, quando da notificação do ICE, né, do governo americano. Então, agora, para que eu consiga manter o meu status de estudante ativo, eu tenho que voltar ao campus. O problema é que a gente tem as fronteiras fechadas e aí não sei exatamente qual seria o melhor caminho para chegar lá. Os brasileiros só poderão entrar aqui se antes passarem 14 dias em algum outro país que esteja liberado, como a Argentina, o México e tantos outros. O que poderia afetar outras pessoas que estão como eu no seu último ano de graduação é que, caso você não mantenha esse status de estudante ativo, você perde a oportunidade de arranjar um emprego logo após a faculdade, e muitos estudantes têm entre 1 e 3 anos do que a gente chama de OPT, que é uma permissão de trabalhar com algo ligado à sua área de estudo logo após o término do seu curso. Então, estudantes que não mantenham o status ativo no próximo ano letivo não poderão trabalhar logo após o término da faculdade. No meu caso, acho que não era minha intenção, acho que eu tinha plano de voltar, então, nesse sentido, fico mais tranquilo. Mas tenho diversos colegas que planejavam usar o OPT para conseguir um primeiro emprego nos Estados Unidos e que estão sem saber o que fazer exatamente nesse momento. Rafael, essa decisão atinge todos os estudantes estrangeiros, mas o caso dos brasileiros é mais grave, né? Porque os Estados Unidos não estão aceitando viajantes do Brasil. Como é que os estudantes já estavam se planejando para voltar? Fazer quarentena em outros países para depois entrar nos Estados Unidos? Como é que faz? Isso, acho que essa é uma das alternativas que conheço alguns colegas que estavam pensando. Então, alguns países ainda têm fronteiras abertas tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, e o método, né, utilizado seria fazer quarentena, passar pelo menos 14 dias nesses países para depois entrar nos Estados Unidos. A gente conhece histórias, né, que contaram para a gente na Brasa de estudantes que conseguiram fazer, de estudantes que também, mesmo passando a quarentena, não conseguiram entrar nos Estados Unidos. Então, é uma opção, mas ela também não garante 100% de sucesso, porque o oficial que estiver na porta de entrada dos Estados Unidos, ele tem a permissão de não deixar você entrar, mesmo que você tenha o visto e esteja legalmente apto para entrar nos Estados Unidos. Isso sempre aconteceu, e o que a gente está sentindo é que talvez isso se torne cada vez mais comum agora que os Estados Unidos está tentando deixar as leis mais rígidas para a entrada de estrangeiros no país. Pelo 2º dia seguido, os Estados Unidos voltaram a apresentar um número muito alto de novos doentes de Covid-19, mais de 53 mil em 24 horas. Pelas informações que você recebe, as universidades, a partir desse próximo ano letivo, tendem a manter esse modelo híbrido, como o que você está vivenciando, ou devem apelar mesmo para as aulas não presenciais? Até ontem, né, a gente tinha feito um levantamento e a grande maioria das universidades estava optando por um modelo híbrido. Acredito que a grande parte delas deva continuar. Nós temos o caso da Universidade de Harvard, que é uma das universidades de maior prestígio nos Estados Unidos, que já havia optado por aulas 100% online. Então, eles devem manter esse segmento também. Mas a grande maioria das universidades vai optar pelo modelo híbrido. Há também o caso de algumas universidades que optam por voltar presencialmente, normalmente, 100%. Tem também o caso dos estudantes que ainda não foram para os Estados Unidos, né? Quem ia começar o ano letivo agora em setembro. Nesse caso, muita gente deve adiar a viagem? Nesse caso, vai depender um pouco também de qual modelo a sua universidade está seguindo. Então, para aqueles estudantes que estão em universidades que vão seguir o modelo 100% presencial, eles têm que correr atrás de conseguir o visto para a entrada nos Estados Unidos
de alguma maneira, porque senão não conseguirão se matricular para as aulas. Estudantes que estão no modelo híbrido, eles devem conseguir chegar nas aulas também para conseguir se matricular em aulas tanto presencialmente quanto online, ou eles podem optar por fazer as aulas totalmente online do Brasil, porém eles não terão o status de estudante ativo, né? Então, o documento que a gente chama de SEVES, esse documento não vai ser ativo, porque a partir de ontem, os Estados Unidos declarou que universidades que adotam o modelo híbrido, os estudantes dessas universidades necessitam de pelo menos uma aula presencial. Então, os estudantes dessas universidades que ficarem no Brasil não vão conseguir ativar o seu status de estudante 100% nos Estados Unidos, e isso acarreta, enfim, tem implicações no OPT e algumas outras coisas, mas eles podem continuar as aulas. Os estudantes que estão em universidades que adotarão o modelo 100% online no próximo semestre não precisam ir atrás de visto, porque os Estados Unidos já declararam que não vão emitir nenhum visto para instituições de ensino que adotarem o modelo 100% online no próximo semestre. Então, eles poderão fazer as suas aulas à distância, mas eles não terão o visto de estudante para entrada nos Estados Unidos e não terão o seu SEVES ativado por conta disso. Ô, Rafael, como é que era antes? Você que já está aí indo para o seu último ano da graduação, né? Era fácil conseguir esse visto e renovar? Como é que foi o processo? Então, o visto F1, que é um visto mais comum para estudante, ele é um visto um pouco diferente de um visto de turista, por exemplo. Porque o visto de turista tem uma duração determinada, enquanto o F1 tem uma duração determinada, mas ligada. Então, por exemplo, o meu visto de estudante, assim como a maior parte dos vistos de estudantes, dura 5 anos. Porém, se meu status de estudante estiver ativo após esse período, eu posso continuar no país. Não posso sair e voltar, mas continuo legal nos Estados Unidos. Então, muitas vezes a gente nem precisava renovar um visto durante uma graduação, por exemplo. É um visto extremamente complicado e complexo de conseguir, mas a partir do momento que você tem a aceitação de uma universidade, está matriculado numa universidade nos Estados Unidos, eles te ajudam muito e aí tornam as coisas um pouco mais fáceis. Mas uma das últimas etapas, né, do processo para conseguir estudar fora, porque você já tem que ter uma aceitação e uma série de documentos, tanto financeiros quanto acadêmicos, que comprovem sua ida à universidade. Mas o que muda agora é exatamente essa questão do status. Por ser um visto que é válido somente quando o seu status de estudante ativo está válido, essa questão dos estudantes não poderem entrar nos Estados Unidos ou não conseguirem validar o status fazendo aula online de fora do país, isso vai acabar fazendo com que muita gente perca o visto. Então, até antes de ontem, esse visto você poderia ficar até 5 meses fora do país sem perder o status de estudante full-time, que eles chamam, né? Então, a partir de agora, muitos estudantes vão perder esse visto porque não vão conseguir voltar, muitos estudantes brasileiros principalmente, porque não vão conseguir voltar por conta do fechamento das fronteiras. Rafael Monteforte, presidente da Associação dos Estudantes Brasileiros no Exterior, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Rafael, obrigada. Até mais. Eu que agradeço pelo convite. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível para todos os leitores, não apenas para os assinantes. A edição desse episódio ficou com Hugo de Araújo. Tchau!